Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, cheio de assuntos pra gente tratar aqui, tá? Tem muito assunto preocupando as pessoas no meio da política. Por exemplo, tem gente preocupadíssima com a hipótese do Lula não ser candidato à presidência em 2026, não tentar a reeleição. Andaram falando sobre isso na imprensa aí, e aí eu resolvi checar, apurar para ver o que tem de realidade nisso, se é motivo mesmo para as pessoas se preocuparem ou não. Também tem gente preocupada com o andamento do projeto de lei que vai tentar anistiar os golpistas do 8 de janeiro. Até bolsonarista não está muito otimista, não, mas tem aí uma sinalização de que o projeto vai andar. Vai andar não quer dizer vai ser aprovado, mas vai andar. Também tem gente preocupada, sabe onde? Dentro das Forças Armadas, porque os generais golpistas do 8 de janeiro estão para ser indiciados pela Polícia Federal. E aí tem Braga Neto, tem General Heleno, tem uma galera que vai entrar nesse rolo aí. E lá dentro das Forças Armadas já tem milico preocupado. Por quê? Porque esses caras eram da linha de frente, né? Do exército e dos golpistas. E agora vão ter que responder pelos atos. E também vamos saber que o Éder Mauro, o Peruquinha, sabe? Aquele que foi candidato lá em Belém e perdeu, o bolsonarista, um dos mais raivosos, um dos mais agressivos do Brasil. Então, vai ter que desembolsar uma bolada para pagar de indenização pro Jean Willis, porque ele inventou umas mentiras a respeito do Jean e agora tem decisão da justiça contra ele. Você vai saber de tudo isso, porque eu passei 2 dias praticamente falando de um assunto só, porque a gente acompanhou e transmitiu ao vivo o julgamento do caso Marielle, mas eu estou de volta, você já percebeu, cheio de assunto para compensar esse tempo em que a gente ficou aqui falando só de um tema. Vamos nessa? Então vem comigo que eu te explico tudo isso aqui, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço também para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, se bem que o YouTube não avisa todo mundo, então se você quiser ser avisado mesmo, entra no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição tem o link, você entra direto, lá o conteúdo chega primeiro, quem faz parte do grupo recebe primeiro o link para os conteúdos que são postados aqui. E se quiser e se puder, participe do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo também tem um link, do lado da inscrição tem um botão Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é inclusive a maneira mais usada pelas pessoas que colaboram. Aqui você ajuda quando quiser e com quanto você puder. E se não puder, deixa o like, deixa um comentário, que tá pago. Valeu? Mas vamos nessa, vamos entender essas notícias todas, porque você viu, tem muito assunto para a gente comentar, né? Primeiro assunto, inquérito do golpe, o indiciamento de um general que mais preocupa os militares. Investigação da Polícia Federal será encerrada nesse mês com militares entre os indiciados. Sim, meus amigos e minhas amigas, o inquérito do golpe da Polícia Federal é o último daqueles 3 inquéritos que envolvem o Bolsonaro, é o último a chegar ao fim. Já foi concluído o inquérito da falsificação do cartão de vacina, já foi concluído o inquérito da venda das joias, faltava o do golpe de Estado. Segundo informações apuradas aí por jornalistas, semana que vem, no mais tardar na outra, a Polícia Federal deve concluir esse inquérito e entregar o indiciamento para o Ministério Público, que depois tem a obrigação de fazer a denúncia para a Justiça. E aí, olha só, 3 carinhas que certamente estarão indiciados pela tentativa de golpe de Estado. Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro e foi ministro do governo Bolsonaro. Augusto Heleno, o catatal golpista que também chefiava o Ramagem, que era o chefão da ABIN paralela, aquela arapongagem que ficava espionando inimigos políticos do adversário. Paulo Sérgio Nogueira, que é outro general que foi ministro da Defesa, que também vai responder no inquérito. Também tem lá aquele comandante da Marinha, esqueci o nome dele, que também vai ser indiciado. E aí, a caserna, como se diz no jargão, que é o ambiente militar, está todo agitado, inquérito do golpe, cresce tensão no entorno de Bolsonaro e militares. Auxiliares de Bolsonaro e cúpula das Forças Armadas esperam que PF indicie ex-presidente e militares no inquérito do golpe na próxima semana. Então, tá chegando a hora da casinha do Braga Neto, do general Heleno, do Paulo Sérgio, do comandante lá da Marinha, ex-comandante da Marinha, dessa galera toda, respondendo à justiça pela tentativa de golpe. Porque essa, você sabe, junto com o Bolsonaro, são as cabeças que manipularam aquele bando de massa de manobra que foi aqueles golpistas que quebraram tudo em Brasília. Vai na frente que a gente está indo. Os caras foram na frente, o exército não foi atrás, né? E aí rodou todo mundo, tem mais de 200 que já foi condenado a mais de 17 anos de prisão, tem mais centenas aguardando julgamento,
Tem uns foragidos na Argentina, que daqui a pouco vão ser devolvidos pelo Milei, ou seja, a galera que foi na frente, esperando que o exército vinha atrás, o exército não veio, todo mundo dançou, um bando de gente que a gente sabe que é massa de manobra e que por conta disso foi condenada. Agora chegou a vez dos mandantes, de quem elaborou, arquitetou, moveu mundos e fundos para aquela galera ir para Brasília quebrar tudo. Porque você lembra, o objetivo é, faz um quebra-quebra, o Lula vai ser obrigado a chamar o exército para intervir, e aí o exército toma o poder. Esse era o plano. Deu tudo errado. Tudo errado. E agora está chegando a vez dos mandantes, dos cabeças responderem. E aí, a galera do exército e do clube militar é uma galera que gostava muito do general Heleno, porque o general Heleno é essa figura raivosa, desse tamanho, mas raivosa, né? Parece um pincher. É o ódio, né? O tempo inteiro, o ódio no coração. O pincher do Planalto, que é o general Heleno agora, com 70 e tantos anos, quase 80 anos, vai responder pelo crime de tentativa de golpe de Estado. E aí a galera do Exército, claro, não os comandantes do Exército foram nomeados pelo Lula, mas aquela galera da cúpula militar, está todo mundo preocupado, falando, será que o Catatal vai aguentar a cadeia nessa idade? Então, se vai aguentar ou não, eu não sei, mas vai comer uma cadeia. Ah, vai. Pode esperar que vai. E aí está todo mundo preocupado porque sabe que a casa está caindo para essa galera. Tem mais assunto para a gente tratar, hein? Ó, você lembra do Peruquinha, né? Então, o Peruquinha, que é o delegado Éder Mauro, foi candidato a prefeito de Belém. Foi derrotado vergonhosamente, porque foi uma diferença gigante, para o Igor Normando, do MDB, que é primo do governador Helder Barbalho. Peruquinha é um dos mais raivosos bolsonaristas do Congresso Nacional. Ele é deputado federal, também parece um pincher, daqueles que odeiam até a sombra, que são agressivos, que quer bater em todo mundo, tá? Enfim, valentão, porque sabe que dentro do Congresso ninguém vai bater nele, né? Então por isso que ele fica valentão. E aí, agora ele se deu mal. Por quê? Porque num passado não muito distante, ali por 2015, 2016, né, eles começaram a inventar uma série de mentiras relacionadas ao Jean Willis. E aí, quando chegou naquela época da facada do Bolsonaro, que foi em 2018, o Éder Mauro andou publicando umas fake news nas redes sociais, umas histórias querendo fazer as pessoas acreditarem que o Jean Willis, ex-deputado, que chegou a se exilar por conta das ameaças de morte, que o Jean Willis teria envolvimento com a facada. Como? Que ele teria ajudado o Adélio com dinheiro e também teria recebido uma visita do Adélio no próprio gabinete quando ele era deputado federal. O Peruquinha, o Éder Mauro, soltou nas redes sociais essa história de que o Jean Willis tinha recebido o Adélio no gabinete dele. E, obviamente, é uma mentira. E o Jean Willis entrou com um processo contra ele, ganhou, ele foi condenado. Aí começou a enrolar para pagar, fugiu, desapareceu, ninguém conseguia notificar o cara para ele pagar. O Jean Willis teve que entrar com um processo de execução da indenização para receber a indenização. E aí agora, vendo que não vai ter mais para onde correr, Peruquinha resolveu pagar. Vai ter que pagar 60 mil reais de indenização ao Jean Willis por conta dessa mentira inventada. Essa mentira faz parte de uma série de outras que foram criadas para manchar a reputação do Jean Willis, para inclusive colocar o Jean Willis contra pessoas que ele apoia e que o apoiam. Você vai ver. Justiça do Rio manda bolsonaristas apagarem fake news contra Jean Willis. Essa notícia aqui é de 2020, porque uma série de fake news foram criadas envolvendo Jean Willis. Inclusive, ele foi uma das maiores vítimas das fake news bolsonaristas. Tudo quanto é tipo de coisa inventaram. Inventaram que ele queria rasgar a Bíblia, inventaram que ele falava que os crentes eram tudo imbecil, tudo invenção. Inventaram que ele falava que as pessoas negras eram perigosas, tudo mentira. E essa mentira era disseminada nas redes sociais, principalmente daqueles bolsonaristas mais raivosos e que tinha lá uma certa influência nas redes sociais. Bia Kicis, Bibo Nunes, que também é deputado, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Essa galera recebeu a determinação da justiça para apagar essas fake news, porque ficou comprovado que essas histórias eram mentiras. Uma das mentiras que foram difundidas é que o Jean Willis tinha dado 50 mil reais para o Adélio. É falso que MPF identificou o depósito de Jean Willis para advogado de Adélio Bispo. É mentira, mas essa história que foi divulgada por bolsonaristas, não só por deputados, não só por políticos bolsonaristas, mas também por influenciadores bolsonaristas que faziam parte daquele esquema do gabinete do ódio. Então, a justiça mandou tirar essas fake news do ar. E aí, amigos e amigas, pasmem, olha só essa história, se não é para chorar ao invés de rir. Bolsonarista, membro da CPI das fake news, é condenado por divulgar fake news. Sim, olha a cara do sujeito aí.
Peruquinha, Éder Mauro, exatamente. O Éder Mauro foi condenado 2 vezes por fake news com o Jean Willis. Ele vai ter que pagar esses 60 mil agora, mas aguarde que venha um outro processo para pagar mais. O Jean Willis vai receber uma grana a mais, além desses 60 mil que ele tem para receber do Éder Mauro, do Peruquinha. STF condena deputado Éder Mauro a pagar 30 mil a Jean Willis. E qual é a história dessa vez? A história dessa vez foi a manipulação de um vídeo de um discurso do Jean Willis na Câmara dos Deputados, quando ele ainda era deputado federal, antes de renunciar e ir embora do Brasil por conta das ameaças de morte que ele recebia. Isso aqui é a página do próprio Supremo Tribunal Federal. Deputado Éder Mauro é condenado por difamação contra ex-deputado Jean Willis. Ele divulgou no Facebook um discurso adulterado de Willis para dar a entender que o parlamentar teria preconceito contra negros e pobres. O que acontece? Num discurso que estava sendo feito num debate numa comissão, o Jean Willis disse o seguinte, que na visão da polícia, muitas vezes, o preto e o pobre é visto como uma pessoa potencialmente perigosa, muito mais perigosa do que o branco. O que o Peruquinha fez? Foi lá, retirou o início da frase em que o Jean Willis fala na visão da polícia e deixou só a parte em que ele fala os pretos e os pobres são mais perigosos, inclusive mais que os brancos. E publicou isso na rede social, como se o Jean Willis estivesse dizendo que pessoas pretas e pessoas pobres são pessoas perigosas, quando ele estava dizendo justamente o contrário. Então, por conta dessa fake news, desse corte malicioso que foi feito e publicado pelo Peruquinha, ele também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, porque como ele tem foro privilegiado, ele só pode ser julgado no Supremo, foi condenado a pagar mais 30 mil reais para o Jean Willis. Isso em 2020, nós já estamos quase em 2025, ou seja, corre juros, correção monetária, na hora de pagar isso vai estar beirando 50 pau para ele pagar. Então, o Peruquinha vai ter que pagar daqui a pouco, porque vai ter um outro processo de execução para ele liberar a grana pelas besteiras que faz. O deputado da CPI das fake news, um divulgador da fake news. Mas qual é a surpresa quando envolve o bolsonarista, meu amigo e minha amiga? Nenhuma, né? Uma galera que tem um ministro do meio ambiente anti-meio ambiente, um ministro da educação anti-educação, uma ministra dos direitos humanos anti-direitos humanos, ter um espalhador de fake news na CPI da fake news é só mais um caso entre tantos, né? Mas vamos seguir. Tem notícia. Ó, projeto para anistia do 8 de janeiro terá solução no meu mandato, diz Lira. Lembrando que o mandato do Arthur Lira, como presidente da Câmara, termina em fevereiro agora, daqui a poucos meses. E ele está dizendo que esse projeto vai ter uma solução, tipo, vai ser votado, vai chegar a um desfecho ainda no mandato dele, que ele não vai deixar para o sucessor, que assume a partir de março, né? Porque a eleição é no finalzinho de fevereiro, assume ele logo depois, que provavelmente será o Hugo Mota do Republicanos, que é o candidato do Arthur Lira, e tem uma imensa maioria de partidos e parlamentares apoiando. Até PT e PL estão juntos nessa história, e eu vou te explicar também por que PT e PL estão apoiando o mesmo candidato à presidência da Câmara. Mas enfim, o que o Arthur Lira disse? Vamos resolver essa parada ainda no meu mandato. E aí você pensa, bom, então o projeto vai andar, né? Será que o Lira vai livrar a cara dos bolsonaristas? Pois é, aí já são outros 500, porque andar é uma coisa, ir à votação é uma coisa, ser aprovado é outra bem diferente, como você vai ver daqui para frente. Olha só, projeto de anistia do 8 de janeiro vai buscar acordo do PT ao PL para reduzir penas. Então, a história de que esse projeto vai ser aprovado não é bem assim. Existe uma grande resistência em aprovar uma anistia para a galera que participou do quebra-quebra. Então, o PL já resolveu buscar um meio termo. Bom, já que eu não vou conseguir passar a anistia, vamos buscar então uma tentativa de diminuir as penas, porque a galera pegou na faixa de 17 anos de prisão. Vamos tentar diminuir um pouco as penas, porque estão muito pesadas. O que eles pretendem fazer? Como vai ser criada agora uma comissão especial para analisar o projeto de lei, eles pretendem começar a levar nos depoimentos dessa comissão advogados de gente que está presa, esposa de gente que está presa, marido de preso, filho de preso, para choramingar, para falar, meu papai é um coitadinho, está preso, meu Deus, está fazendo falta lá em casa, meu marido é um patriota, enfim, fazer aquele chororô, para ver se convence a opinião pública de que aquelas são pessoas injustiçadas, coitadinhas, patriotas, que estavam só tentando dar um golpe de Estado, mas, poxa, quem nunca, né? Enfim, a tentativa deles é de criar uma comoção com esses depoimentos na comissão. Mas sabendo que a coisa não é fácil assim de aprovar, que depende da aprovação da Câmara, depende da aprovação do Senado e, pior, para eles, depende da sanção do presidente Lula. E aí que eu quero ver. Então eles já estão cogitando o plano B, que é reduzir
a pena dessa galera, desses golpistas. E aí, por isso que fala, busca acordo do PT ao PL, por quê? Porque o PT já falou que é radicalmente contra o projeto da anistia, que não aceita nem discutir, então já vão procurar para, vamos pelo menos diminuir um pouquinho a pena, 17 anos é muito, essa galera é massa de manobra, né? É engraçado que os bolsonaristas estão tentando diminuir a pena logo de quem? Dos petistas infiltrados. Lembra que era só petista infiltrado? Agora estão querendo diminuir a pena da galera, dos petistas infiltrados. Olha que bonitinho. Mas enfim, vão procurar o PT. Alguns deputados, inclusive, já conversaram com deputados do PT com essa proposta indecente de reduzir pena. E esses deputados já, inclusive, falaram que realmente já foi procurado. Agora, topar é outra história. O Múcio, que é o ministro da Defesa, o José Múcio, defende anistia para casos leves do 8 de janeiro, mas exclui Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para o UOL, está aqui, e aí ele fala justamente sobre isso. Fala realmente que tem gente que é uns pobre coitado, uns Zé Mané, que foram enganados pela turma do Bolsonaro, que foram lá quebrar tudo achando que estavam cometendo um ato heróico, maravilhoso, que iam salvar o país do comunismo. Gente desmiolada, gente que tem um QI de -2 e que é facilmente manipulável. Então, o Múcio defende que essa gente é um bando de pobre coitado, manipulado, massa de manobra, e que, pô, 17 anos para essa galera é muito. Eu, particularmente, acho até pouco, né? Mas o José Múcio é um daqueles ministros que o Lula teve que engolir para tentar apaziguar a situação com as Forças Armadas, né? Um sujeito que é bem visto, bem aceito pelas Forças Armadas, então, obviamente, ele sempre vai ficar nesse discurso de meio termo, de tentar aliviar. Por quê? Porque tem, inclusive, parente de militar entre os presos e entre os condenados, e os militares, se eles pudessem, eles realmente anistiavam todo mundo. Então, o Múcio fica com esse discurso público, vamos ver, vamos analisar caso a caso, deve ter um outro caso aí de exagero, de injustiça. Bom, numa condenação de 200, 300, vai chegar, sei lá, 800 condenados, é possível que tenha um ou outro caso de exagero. É possível, né? Mas são muito poucos se existirem. De qualquer maneira, essa declaração do Múcio não significa que é a posição do governo. Certamente, essa declaração foi só um afagozinho no coração dos militares que não estão gostando do que está rolando e vão ter que engolir. STF vai enterrar a anistia para golpistas do 8 de janeiro se o Congresso aprovar? Então, essa é uma pergunta feita no artigo da Carolina Brígido, e ela levanta justamente a hipótese do STF barrar essa história, porque a palavra final vai ser do STF. Mesmo que o projeto for aprovado, Lula vetar e o Congresso derrubar o veto, vai ter alguém, um partido político, uma associação de classes, que vai procurar o STF para alegar que a lei é inconstitucional. E existe parâmetro para dizer que é inconstitucional? Existe aos montes, existem jurisprudências que demonstram que crimes contra a democracia não são passivos de anistia. Além do mais, estão tentando tratar essa anistia do mesmo jeito que foi tratada a anistia lá no fim da ditadura militar. Só que existe uma diferença brutal de uma para outra. Aquela anistia era para todo mundo, era para os dois lados. Era para quem era processado e investigado por ser dos chamados subversivos, que eram os militantes de esquerda que estavam lutando contra a ditadura, e também anistiava os militares torturadores que prendiam e torturavam as pessoas que eram de esquerda. Então foi uma anistia ampla, geral e irrestrita. Todo mundo foi anistiado. Foi um gesto na época que foi defendido como se tivesse sido, não estou dizendo que foi, que eu penso assim, mas é isso que foi defendido na época, como um gesto de pacificação do país. Agora não. Agora estão propondo anistia só um lado, que é o lado que tentou quebrar tudo, né? A vítima não está sendo ouvida nessa história. Então, obviamente, o STF tem tudo para julgar que essa anistia fere a Constituição. Isso vai bater lá. E mesmo que o Congresso Nacional aprovar, a tendência é o STF declarar a anistia inconstitucional e não valer. O máximo que pode acontecer é realmente acontecer um grande acordo nacional para diminuir as penas de meia dúzia de gato pingado de manipulado. Certamente nenhuma das lideranças vai passar por isso, não se aceitará anistia para o Bolsonaro e nem para o general Braga Neto, nem para o pincher golpista que é o Augusto Heleno, nem para essa galera, para os generais, enfim. Não vai ter, pode esquecer. O pessimismo de aliados de Bolsonaro com a anistia a presos do 8 de janeiro. A Malu Gaspar está falando justamente isso nessa matéria do Globo. Que os próprios bolsonaristas estão vendo que é muito difícil aprovar esse projeto de lei. Embora ele dependa de maioria simples, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado,
eles percebem que eles não têm esses votos. Por quê? Porque mesmo uma parte considerável da direita, a direita democrática, não quer anistiar essa galera, porque senão vai estar incentivando eles a tentar dar outro golpe de Estado. E aí, essa direita que é democrática não está topando entrar na conversa para anistiar ninguém. Só quem está de fato querendo a anistia, disposto a votar favoravelmente, é a extrema-direita, são os radicais da extrema-direita, que defendem mesmo o golpe de Estado, que defendem torturador, que defendem milico que mata, essa galera, que é a galera do Bolsonaro. Mas mesmo dentro da direita isso não é unanimidade. No centrão também não é. Na esquerda então nem se fala. Então eles próprios estão vendo como muito difícil a aprovação desse projeto. E olha que esse projeto não envolve o Bolsonaro. Já estão falando em apresentar um outro projeto para anistiar o Bolsonaro. Se esse não tem chance de ser aprovado, vocês imaginam o projeto do Bolsonaro. Bom, Bolsonaro disse que planeja registrar candidatura em 2026. O TSE que decida, tá ok? Diz o Bolsonaro. Por quê? Ele vai repetir a tática que o Lula teve em 2018, quando o Lula tentou ser o candidato, mesmo preso, e teve que deixar lá para frente o Tribunal Superior Eleitoral recusar o registro da candidatura dele. Aí acabou lançando o Haddad e que acabou perdendo a eleição para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, vai tentar registrar a candidatura com o nome de alguém como vice, vai ser considerado inelegível, mas aí já vai ter passado um tempo, já vai ter feito até campanha, se não tiver preso, né? Pode ser que inclusive seja realmente idêntica a situação. Aliás, para ser bem sincero com você, eu acredito que a situação vai ser idêntica. O Bolsonaro vai fazer isso de dentro da cadeia, porque é lá que ele vai estar. E aí, não consegui, solta o vice. Muito possivelmente ele vai tentar um vice do tipo do Tarcísio, sei lá, para ser o sucessor dele, porque ele sabe que ele não vai conseguir ser candidato, mas ele vai fazer igualzinho, vai copiar ipsis literis a tática do Lula em 2018. E vai se dar mal. Enfim, último assunto, a história que está bombando também. Lideranças do PT temem que Lula não dispute a presidência da República em 2026. Oh, meu Deus, o Lula não vai ser candidato. Agora é isso que estão falando na imprensa, né? A Mônica Bergamo publicou isso, deu uma repercussão danada. Um monte de outros veículos de comunicação entraram nessa história e estão falando, se o Lula não for candidato, é uma tragédia para o PT. Ai, meu Deus, é um tsunami e não sei o quê. Inclusive, olha só, essa matéria foi repercutida hoje pelo Globo. Em crise pós-eleições, PT vê Lula como única opção para 2026 e toma a eventual desistência do presidente como tsunami. Vamos lá, gente. O que tem de verdade nessa história? É o seguinte, o jornalista, principalmente o que cobre política, ele precisa de uma manchete forte, uma manchete que vai chamar a atenção, vai atrair os leitores. Ainda mais na era da internet, que o leitor é medido, né? O clique, você sabe quantas pessoas clicaram e leram. Então a audiência é medida. Precisa de um assunto bom, quente. E aí esses jornalistas conversam com ministros, falam com deputados, falam com dirigentes partidários, tudo no bastidor ali no telefone. E aí nesse bate-papo, o que que rola? E eu falo porque eu sou jornalista, cubro política já há muitos anos, trabalhei em algumas das grandes redações do Brasil também, e sei como é que funciona essa história. Aí o cara está falando, por exemplo, com um ministro ou com uma liderança do PT e fala assim, mas e se o Lula não for candidato em 2026? Aí o outro lado responde, mas aí seria uma tragédia pra gente. Pronto, já tenho a minha manchete. Já estão discutindo a possibilidade do Lula não ser candidato. Foi levantado pelo próprio jornalista, assim, numa hipótese do Lula não ser candidato. Houve uma resposta, com base nessa hipótese, uma resposta também hipotética, e isso vira manchete, está todo mundo discutindo. Oh, meu Deus, será que o Lula está pensando em não ser candidato? Não, não tem isso. O Lula já disse que ele não pretende ser candidato se a situação estiver tranquila, para que o bolsonarismo não volte ao poder. Mas se a situação estiver apertada, ele vai sim ser candidato à reeleição. Ele já declarou isso mais de uma vez. Então, assim, é certo que o Lula vai ser candidato à reeleição? Não, nunca foi certo. Só será certo se a situação estiver apertada, se houver um grande risco de um outro bolsonarista extremista ganhar a eleição. Se tiver tudo tranquilo, se o governo estiver bastante popular, se estiver confortável para ele eleger o sucessor, ele não vai ser o candidato, vai indicar um sucessor. É isso que o Lula já disse mais de uma vez, não é novidade para ninguém, mas a galera cozinha, requenta as histórias para criar uma boa manchete e fazer a gente clicar e muitas vezes ficar preocupado, que é o que está acontecendo. O Lula, inclusive, a gente sabe quem é o sucessor do coração dele. O Márcio França também sabe, que é ministro lá da pequena empresa. Se o coração de Lula pudesse escolher, seu sucessor seria Haddad, diz Márcio França. Para o ministro, porém, o cenário indica uma candidatura à reeleição. Quanto mais equilibrado, mais necessitamos do Lula. É exatamente o que eu acabei de falar. Se a coisa estiver apertada, o Lula vai para o pau. Se a coisa estiver tranquila, ele indica um sucessor e vai descansar. Essa entrevista é de junho desse ano.
antes das eleições. O cenário não mudou absolutamente nada. E por que o Haddad pode vir a ser o sucessor? Bom, se ele conseguir consertar a economia, melhorar a qualidade de vida do povo, ele pode se tornar uma opção viável realmente. Não é à toa que ele foi o candidato em 2018, que o Lula já queria preparar o nome do Haddad, que o Lula considera o Haddad um sujeito extremamente preparado, o que de fato ele é. Ele pode não ser tão popular, ele é um acadêmico, ele não é um cara povão, mas do ponto de vista do preparo para administrar o país, não conheço outro nome melhor que o Fernando Haddad, embora tenha muito fogo amigo até dentro do PT. O serviço dele ele está fazendo, né? O desemprego cai para 6,4% em setembro, segundo o menor da série histórica. Então o desemprego continua despencando e a massa salarial, ou seja, o quanto os trabalhadores ganham, também está crescendo. Então tem menos gente desempregada e quem está trabalhando está ganhando mais. Em um ano, a renda média do trabalhador cresceu 7,2%. Então se você ganhava R$ 2.000 a um ano, hoje você está ganhando R$ 2.140, na média, tá? Porque aumentou a renda. Se tem menos gente disponível para ser contratada, porque tem menor desemprego, as empresas têm que pagar um pouco melhor para poder atrair os trabalhadores. Então isso faz o trabalhador ganhar mais. Então, quanto menor o desemprego, melhor para o trabalhador, não só porque ele está trabalhando, mas porque ele também está ganhando mais. Outro fator do trabalho do Haddad. FMI eleva para 3% a projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2024. Sim, já começou lá embaixo, a projeção de crescimento já é mais que o dobro do que era previsto pelos economistas, né? Começou o ano prevendo muito menos do que isso. A indústria, inclusive, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, fala numa projeção de 3,4%, que é maior ainda do que o FMI está falando. 3,4% após surpresas positivas do segundo trimestre. E aí, se você voltar no tempo, olha só, essa notícia aqui é de junho do ano passado, PIB deve crescer 1,4% em 2024 e 2,5% em 2025, projeta Banco Mundial. Então, assim, o Brasil vai crescer o dobro ou mais que o dobro do que os economistas previram no ano passado. Aliás, os economistas só têm errado nas previsões. Erraram na previsão de inflação e erraram na previsão de crescimento do PIB. Então, o Haddad está fazendo a parte dele. Do ponto de vista da economia, o Brasil está muito melhor hoje do que estava em 2022. Agora, resta saber como a popularidade do governo vai se comportar de agora até o ano da eleição. Porque a gente sabe como é que é lutar no mar de fake news que é a internet. Ela convence muita gente, ela engana muita gente, e é por isso que, apesar desses resultados econômicos, o governo Lula não está com 70%, 80% de aprovação, que seria o normal numa situação em que as pessoas não são apaixonadas por políticos, não são fanáticas por políticos, né? Então vai depender muito, se o Lula vai ser candidato ou não, vai depender muito do cenário eleitoral de 2026. Se ele tiver super popular, ao ponto de indicar até um poste e eleger, ele não vai ser candidato. Se tiver apertada a situação, ele vai para o pau e vai disputar a reeleição. Isso não mudou. Então essa história de que de tsunami, o risco do Lula não ser candidato, isso não existe, é uma especulação só para vender jornal mesmo, tá? É isso, gente, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.